O que a criação nos diz sobre Deus e como o sábado abre espaço para ouvir esta mensagem? Nós vamos refletir sobre esse tema em mais um estudo da nossa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Como é que passou a semana? Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Ou não? Dificuldades? Preocupações? Você não está sozinho na caminhada, o olhar do Senhor está sobre você. Dirija seu olhar para Ele. Clame, diga: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho a certeza de que você vai ter uma outra perspectiva. Por isso o Senhor nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, e nós estamos na nossa temporada sobre o sábado. É isso mesmo. Estamos estudando o que a Bíblia fala sobre o sábado numa outra perspectiva. E a gente viu essa semana, o sábado é um presente de Deus. A gente vai concluir hoje. O sábado é um presente, está lá na criação. É um presente espiritual, né? Porque eu me reconecto com aquele que é o meu Criador. Eu percebo que eu tenho uma origem, que eu sou filho de Deus e que um dia eu vou viver a eternidade. O sábado também é um presente para o meu cuidado físico, emocional. Nós estudamos ontem sobre o ciclo diário, que nós precisamos do descanso, e o ciclo semanal, o ciclo circasseptano, que nós precisamos, no sétimo dia, parar as nossas atividades. Essa é uma comprovação científica. O sábado é um presente de Deus para você. Por isso quero te convidar. Que tal experimentar? A gente vai estudar ao longo da temporada, quando começa o sábado, quando termina, né? E a gente sabe, né? Se a gente pegar o ciclo diário, a gente já sabe. Termina o dia, quando o sol se põe, começa outro dia, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia, um ciclo de 24 horas. E o que a gente faz no sábado? Porque não é só parar, a gente falou um pouquinho ontem sobre isso, não é só parar as atividades, hoje a gente vai entender um pouquinho mais. Mas que tal você experimentar o descanso sabático? Que tal você experimentar parar as suas atividades? Se desconectar. Internet, hoje não, falando do sábado. Vou me desligar das redes sociais. Vou me conectar com a natureza para aí estar conectado com Deus. Vou me dedicar mais à minha família. Vou ter um olhar para o próximo. Que tal? Você deseja entender mais? Deseja experimentar? Eu quero te motivar a isso, tá? Se você deseja entender esse assunto, aqui está a nossa revista Esperança, o Sábado da Criação, à sua disposição. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança. Você também pode ligar, nossa equipe fica à sua disposição até 10h30 da noite. Só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Vamos orar? Eu quero orar, quero te convidar, né? Nesse sábado, você sabe que as igrejas adventistas, elas abrem no sábado. Então, quero te convidar, você será bem-vindo, tá? Só entrar no site encontreumaigreja.com.br. Chega lá e diz assim, ó, Pastor Gilmar me convidou para vir aqui, tá? Vai ter atividade para as crianças, dividido lá por faixa etária. Vai ser um momento especial.
Vamos orar. Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Que a gente tenha uma percepção clara de que quando o Senhor criou o mundo, que o Senhor fez tudo isso em 6 dias e descansou no sábado, o Senhor estava nos presenteando, o Senhor estava nos relembrando que nós precisamos de Ti, que nós em Ti temos significado verdadeiro para a vida. Por favor, meu Deus, que a gente tenha essa noção clara, que a gente desfrute o sábado. Eu suplico. Agora a gente vai estudar a Bíblia, que a gente abra o coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso último estudo desta semana, o sábado como um presente que Deus deu para toda a humanidade, para todas as pessoas, como nós mencionamos na segunda-feira. O sábado foi criado, foi dado ao homem no Éden, quando a gente estuda os 2 primeiros capítulos, ali no surgimento da humanidade. O sábado é um lugar de reencontro, não só com Deus, mas também com a criação, porque o sábado restaura esta imagem deste ambiente perfeito. E no corre-corre da vida, muitas vezes nós não percebemos o nascer do sol, o canto dos pássaros, a brisa suave ou o céu estrelado. Estamos vivendo a primavera. Antes a gente até destacava esses detalhes, né? Mas às vezes a gente não tem um olhar para como vai mudando a natureza em cada período, como a gente deve desfrutar cada período desse, o pássaro que canta. Talvez estou falando para você que vive numa cidade e tem mais dificuldade, e aí eu sempre sugiro, né? Por que não dar aquela passeada no parque no final de semana, não parar junto com a família, não estar num lugar que te leve a um contato mais íntimo com a natureza? O sábado nos dá a oportunidade para parar, para ouvir e para observar a natureza. E isso nos conecta ao nosso Deus Criador. Porque essa é a nossa origem. É disso que a gente precisa. Você sabe, eu já em algum momento devo ter citado isso aqui, porque é muito interessante quando a gente analisa a criação divina com as suas próprias colorações, quando a gente vê o céu azul, quando a gente vê a floresta, né? Aquele multicolorido verde, né? As flores com as suas cores. A gente percebe hoje, se revela isso na psicologia das cores, como essas cores fazem com que a gente se acalme, que a gente tenha mais tranquilidade. Quando estamos no nível de estresse alto e a gente vai para a praia, quando a gente tem contato com o mar, aquele mar azul, quando a gente tem contato com a natureza, isso vai nos recondicionando emocionalmente, nos recondicionando fisicamente. E o sábado foi deixado por Deus para que a gente exclusivamente buscasse, tivesse esse contato mais próximo para entender a nossa origem, não só para reconhecer essa origem, mas é para desfrutar desta origem. Entende? Deus deseja isso, porque esse é o ideal. E por isso nós vamos viver a restauração final. Quando a gente vai para o Gênesis, quando a gente vai para o Apocalipse, a gente tem o resgate do Gênesis. É isso que o Senhor deseja. Quando a gente contempla as copas de uma árvore, o céu, o rio, nós lembramos que há um autor da vida. Você sabe que quando você olha para uma flor e os detalhes da sua constituição, você pensa assim, será que esse processo de formação é um processo natural? Será que isso aqui foi se moldando naturalmente? Você percebe que não. É como se alguém, né, uma mente inteligente fosse colocando cada detalhe ali. Por isso o Senhor nos chama
quando nós olhamos para a diversidade da criação dos animais. E talvez estou falando para você que tem o seu animalzinho de estimação aí. Sabe, tem que ter alguém por trás nesse processo, entende? De criar, e quanta afetividade você vai criando por esse animal. Eu tive o privilégio de crescer na cidade, mas com ambiente de sítio. Eu acho que eu até já disse. Então, eu cresci, os cachorrinhos estavam no quintal, a criação ali, as galinhas estavam no quintal. E aí você vê, tem que ter uma ação criativa por trás disso tudo. Tem que ter uma mente que pensou nisso. E quando eu vou para o ambiente da natureza, Deus vai me conectando de novo com aquilo que Ele é, quem Ele é. A Bíblia afirma claramente, queridos, os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. A criação é um livro aberto que fala do Criador. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Salmo 19, verso 1. E quero te desafiar a ter um olhar para a criação. Mesmo que você viva na cidade, eu quero te convidar a observar, mesmo na cidade, como a diferença de uma árvore, de um parque no meio dos prédios, traz uma outra atmosfera mental para a gente. Você tem essa percepção? E a gente percebe que mesmo nos grandes centros, famílias se reúnem nos parques, porque ali a gente tem um verdadeiro descanso, mesmo que sejam poucas horas. Ali a gente tem um encontro diferente e o parque normalmente tem uma lagoa no meio. E você pensa, por que isso? Por que isso? Por que isso está aqui? Por que isso foi preservado? Porque o ser humano sabe, por mais criativo que ele seja e por mais construções que ele faça dentro do seu talento dado por Deus, o que ele realmente precisa, o que está no seu íntimo é aquilo que Deus criou. E quando a gente vai para o Salmo 19, e eu quero ler com você o texto que está na tela, o verso 1 e verso 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. A manifestação da existência divina. E olha o verso 3 e 4. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. Eles não estão falando, Deus me criou. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A natureza revela a criação divina. A natureza manifesta que Deus está por trás de tudo. A natureza manifesta que há um ato criativo e intencional. E estamos falando de um ambiente que tem sofrido degradação por causa do pecado e por causa das escolhas humanas, da destruição da natureza. Estamos falando de quanto tempo isso tem se degradado e mesmo assim você tem a beleza natural. Mesmo assim, você tem a natureza sem nenhuma palavra, sem nenhuma voz, revelando que Deus fez todas as coisas. Olha o que diz o texto. Olha só, como o texto apresenta de uma forma clara o que Deus anuncia. Não há linguagem e nem há palavras, não se ouve nenhum som.
mas ouve-se a voz até os confins da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem filhos pequenos? A gente acabou de trabalhar um pouquinho a necessidade do processo educacional, né, na temporada passada, de ensinar os filhos sobre quem é Deus. Sabe, uma das grandes ferramentas para a gente ensinar quem é Deus, ensinar a criação divina, é levar os nossos filhos para o meio da natureza. É parar e observar uma planta, é parar e observar um pássaro que está cantando, é parar e observar um animal, porque isto fala. E uma criança vai se identificar, por quê? Porque está dentro da sua natureza. Este ambiente a torna muito mais próximo do ideal. E eu vou dizer para você, talvez menos tecnologia e mais natureza vão trazer para o seu filho uma compreensão clara de quem é Deus e de que isso vai ser preservado ao longo da vida. É só para a gente pensar um pouquinho. Verso seguinte, Romanos capítulo 1, verso 20. Eu gosto muito desse texto e esse para mim é um dos textos que revela como Deus está se manifestando com todas as pessoas no mundo inteiro, em todo momento. Por isso ninguém vai ser indesculpável. É a fala de Deus, sabe? É a manifestação de quem Deus é para todas as pessoas. Às vezes eu não alcanço, né? Não é presencial o Evangelho, mas o Senhor está se manifestando lá, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Queridos, o eterno poder, a divindade, são reconhecidas desde a criação do mundo e são percebidos por meio das coisas que Deus fez. Nunca, em nenhum momento, alguém vai poder chegar e dizer assim, não, eu não tive a oportunidade de conhecer esses princípios, porque os princípios estão sendo manifestos para o mundo inteiro, para todas as pessoas, através dos atos criados por Deus. Em todo lugar no mundo, neste momento, Deus está se revelando. Em todo lugar no mundo, nesse momento, Deus está se manifestando. Através de como? De inúmeras formas. Aqui, no caso, nós estamos conversando, você ligou a televisão, você liga o rádio, você sintoniza, você ouve a Novo Tempo, você ouve uma música, você vai para o YouTube, para o nosso canal, e você assiste, você busca. Deus está se revelando. Mas aonde não há oportunidade? Deus está se revelando através da natureza. Por isso o sábado é essa referência, essa busca. 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o Senhor está dizendo assim, olhe de novo para a natureza e veja que eu sou a fonte de todas as coisas. Então há uma reconexão. Dá para entender o que eu quero dizer? Não é sobre provar um dia, não é sobre isso, mas sobre um presente que Deus me dá para eu voltar às minhas origens, aquilo que Deus fez. Pense no sábado como um intervalo que um jardineiro dá ao seu jardim. Como? Se o jardineiro só chega para colher, ele pisoteia plantas, esgota o solo e não observa sinais de pragas. Mas quando ele para, quando ele observa, quando ele rega, quando ele poda, quando ele planta, o jardim responde com vida. O sábado nos faz jardineiros responsáveis da criação. Pense como o homem trataria a natureza se ele tivesse esse olhar de que Deus é a fonte de tudo. Se ele parasse no sábado e disse assim, como eu tenho cuidado dos rios, como eu tenho cuidado das florestas, como eu tenho cuidado dos animais. Entende que o sábado também me traz uma responsabilidade para o ambiente em que eu vivo.
O sábado me reconecta. Então, assim, olha o que a gente estudou ao longo dessa semana. O sábado é um presente para a necessidade espiritual que eu tenho. O sábado é um presente para as necessidades físicas que eu tenho, as necessidades emocionais, a gente viu ontem. Mas o sábado também me traz a responsabilidade para o ambiente em que eu estou. Porque eu olho e eu não vou destruir. Mas o processo é o contrário. O homem centralizado nele mesmo destrói por sua ganância, por querer ter, enquanto muitos têm muito, outros estão morrendo, são miseráveis, e não há um olhar do ser humano. Não há um olhar do ser humano para ele, para quem ele é, dependendo de Deus. Não há um olhar do ser humano para quem ele é fisicamente. Não há um olhar do ser humano para o próximo e muito menos para o ambiente que ele está. Eu entendo que existem algumas investidas, existem algumas preocupações, porque nós estamos percebendo que esse olhar de imprudência, esse olhar que não é um olhar afetuoso, essa imprudência diante da natureza tem nos trazido consequências terríveis. Você tem percebido? A mudança climática, o aquecimento da terra e agora como isso tem refletido no clima, nas devastações meteorológicas que a gente passa e antes muito distante, em determinadas regiões e hoje muito mais perto da gente. Sabe o que é isso? É o homem, são as pessoas não tendo um olhar para aquilo que Deus quer que a gente tenha, o cuidado com o ambiente, porque Deus nos criou. O sábado convida cada um de nós a contemplarmos e cuidar da criação. Esse dia restaura o nosso vínculo com Deus e ensina, queridos, a gente a parar, observar e agradecer pela vida. Você é grato pela vida? Além da natureza, e a natureza é um meio, tá? Para que eu resgate os meus relacionamentos, porque além da natureza, o pecado também afetou os relacionamentos humanos, porque alimenta o egoísmo e a indiferença, causando violência, desigualdade, como eu mencionei, e solidão. Pessoas vivem solitárias. Famílias que não se veem, amizades que se tornam superficiais, casais que mal conversam, filhos que crescem sem atenção, porque o ser humano está preocupado em satisfazer os seus desejos. O ser humano está muito mais preocupado em ter. Por isso eu comecei essa temporada mostrando, na segunda-feira, falando um pouco sobre isso, que nós estamos preocupados muito mais com achando que a nossa identificação se dá por aquilo que eu tenho e não se dá. Eu não sou mais por ter mais. Não. Bem pelo contrário, isso vai esfriando os relacionamentos, vai distanciando pais e filhos, vai distanciando casais, porque eu quero possuir e eu não quero construir relacionamentos saudáveis. O sábado restaura a relação com Deus, mas também nos ajuda a restaurar relações com pessoas. Um lembrete de que nós somos criados para viver em comunidade e nós não somos seres isolados. Não é esse o propósito do Senhor. Ao suspender a rotina de trabalho e preocupações, Deus cria espaço para que o coração se volte não apenas a Ele, mas se volte ao próximo. E me permita ler aqui o que está em Marcos, o capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estavam observando Jesus para ver se o curaria, porque era sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou, e lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la?
mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Vou te dizer uma coisa, queridos, quando eu leio uma história como essa, eu percebo como um zelo irracional nos torna insensíveis em relação ao próximo. A incompreensão do que era o sábado. Porque o sábado, como a gente viu, o sábado faz com que eu me volte para Deus, mas não apenas para Ele, mas para o meu próximo. Eu estou lendo esse texto para dizer assim para você: o sábado me dá um olhar para quem as pessoas são, para fazer o bem a essas pessoas. O sábado funciona como um remédio para os relacionamentos feridos. Ele nos lembra que todos nós temos valor diante do Criador e que a vida plena só é possível em comunhão com Deus e só é possível em comunhão uns com os outros. Cada pôr do sol de sexta-feira marca não apenas o descanso físico, mas a chance de reatar vínculos, queridos, de perdoar, de acolher e de amar. Ah, como seria diferente se nós desfrutássemos o sábado como devemos desfrutar. Não é para parar de trabalhar só ou ficar enclausurados. Não é sobre isso. É sobre o olhar para o outro. Reserve o sábado, querido, para fazer refeições mais longas, conversas mais longas, passeios, sem pressa. Use o sábado como um dia para visitar alguém, ouvir histórias, partilhar experiências. Participe de cultos, de projetos sociais, de refeições coletivas. Isso vai fortalecer vínculos. De ter um olhar para o outro. Faça uma caminhada ao ar livre, observe pássaros, flores, plante uma árvore, cultive um jardim. Esteja com seus filhos ali. Desfrute, porque o sábado, disse Jesus, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu quero orar para a gente desfrutar esse sábado do jeito que o Senhor quer, em conexão com Ele, com a família, com a natureza e com o nosso próximo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que a gente desfrute as bênçãos do sábado. Eu clamo por isso. Se alguém está tomando a decisão de ser um observador, de parar as atividades no sábado, dê para ele forças para isso. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Querido, você está convidado. Amanhã, no próximo sábado, as igrejas adventistas estarão abertas. Entra no site encontreumaigreja.com.br, você vai ser bem-vindo. Esse é um momento de desfrutar. E aí tira a tarde para você fazer uma boa refeição, passear com a sua família. Desfrute o sábado. A gente se vê segunda.